Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Já ouviu falar em presenteísmo? É quando você está em um lugar só de corpo, a sua atenção está em outro problema. Já passou por isso, né? Vamos te ajudar num bate-papo com o consultor em desenvolvimento humano, Sérgio Davi. E como está o índice de desperdício de ração na sua granja? Os equipamentos de distribuição estão funcionando? E os animais estão absorvendo todos os nutrientes? Aqui tem muitas dicas com o especialista Otávio Conde. E tem muito mais informação para você. Vamos começar e é agora! A avicultura brasileira deve fechar o ano com todos os índices em alta. Eu estou falando de produção, consumo interno e exportação, por exemplo. Vamos estudar essa tabela junto comigo para a gente perceber como está o mercado. A tela aqui mostra para a gente, então, aí olha só, a avicultura de corte, se fala em tendência para 2020 porque o ano ainda não acabou, né? Veja só, então, os pintos de corte em alojamento, em milhões de cabeça, 6 milhões e meio, então, em 2019, 6 milhões 580, uma alta de 1,23% no ano. Já a carne de frango, a produção do Brasil, né? 13.546 toneladas. Aí sobe para 14, quase 600, uma alta de 7,71%. A exportação tem uma alta de 3,71%. Já a disponibilidade no mercado interno é uma alta de quase 10%. A população do Brasil, aí a gente sabe, né? Do ano passado para cá, teve uma alta, aí já estamos em quase 212 milhões. E a disponibilidade per capita, eita como vocês comem frango, hein? Olha só, quilo por habitante por ano. No ano passado, 45 quilos, quase 46 quilos então, para cada pessoa. E nesse ano, 48,2. É uma alta aí de 5,21%. São números interessantes só para você entender como é que está o mercado, né? E aí também trabalhar, saber se investe ou não. É bom que a gente saiba o setor que está trabalhando, não é mesmo? E você já acordou tão cansado ou sem vontade mesmo de cumprir um compromisso que disse: eu só vim de corpo, a alma ficou em casa? Parece brincadeira, mas sabia que isso realmente acontece? A psicologia estuda esse comportamento e os psicólogos estão percebendo essa atitude principalmente agora, em meio à pandemia. É o chamado presenteísmo. Observe nos seus colegas de trabalho ou até amigos e parentes, mas não chame atenção de forma ríspida, calma, porque você também pode passar pelo mesmo sintoma. Vamos aprender como lidar com o psicólogo Sérgio Davi. Ele fala com a gente via internet, é claro. Sérgio, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado, querido. Sérgio, conta pra gente então, essa é uma situação muito comum. Há quanto tempo que isso já é estudado, hein? Bom, essa é uma das questões da atualidade, né? Do século XXI, a gente tem, em função da aceleração da competitividade entre as empresas e o maior nível de cobrança das empresas com relação aos seus funcionários, é uma resposta, é uma maneira das pessoas responderem a essa pressão. Porque o fato de estarmos realizando o nosso trabalho, aquele que nós já conhecemos, não valida, né? Não facilita
uma maior cobrança. Ah, você já sabe fazer isso, é só fazer mais, é só fazer mais rápido, é só fazer com mais intensidade. Nós temos um limite. Mas é quase que a cabeça não acompanha. A cabeça não acompanha. Emocionalmente a gente não acompanha. Porque a tecnologia trouxe facilidades, trouxe a rapidez da resposta dos processos, mas nós, seres humanos, continuamos sendo os mesmos. A gente se adapta, mas emocionalmente nós somos os mesmos. Então, é uma maneira de dizer que nós estamos no limite, não é? Pois é. E aí, como é que a gente consegue reparar? Porque isso é importante, né, Sérgio? Até para o pessoal que nos acompanha aqui, muitos empresários. Eu reparo isso nas pessoas, né? Um sintoma, para quem sabe eu possa ajudar ela. Bom, porque geralmente quem... Desculpa, porque geralmente quem está passando por isso, é que eu fico mesmo imaginando e batendo um papo real, viu, Sérgio? Às vezes a pessoa vai querer disfarçar isso, né? Ela provavelmente não percebe. Ela não percebe. Diante de uma situação de pressão no trabalho, isso é importante dizer, né? Presenteísmo é uma condição muito comum no trabalho, naquela situação, naqueles lugares em que a gente é mais pressionado. Então a pessoa ela está ali e como uma maneira até de se proteger daquela pressão, daquele desconforto, a cabeça vai embora, a cabeça vai para um outro lugar. Então não é alguma coisa que ela perceba. Quais são os indicadores para quem está olhando, né, para quem vê de fora? Você percebe que a pessoa começa a demonstrar mais prazer no ir embora, né, no horário de ir embora, do que na atividade presente, na atividade que ela está realizando. Então, fala-se boa parte do tempo no horário de ir embora, né? Criou-se um termo agora, principalmente no final da semana, que é sextou, né? Quer dizer que é aquele momento em que eu vou embora do trabalho e vou ficar 2 dias sem ter que pensar nele. Pois é. Então, eu estou achando até engraçado, porque então o Brasil está perdido, porque todo mundo ama o sextou. Pois é, então, o que isso significa, né? E se a gente pensar, Pablo, é algo que veio acontecendo ao longo dos anos e a gente nem se deu conta. Você já ouviu falar da síndrome do Fantástico? Não. Então, tem uma musiquinha de um programa que a gente... tá. Que quando a pessoa ouve domingo de noite, ela começa a sofrer porque ela vai pro trabalho. Então, tem um desejo intenso de estar fora do trabalho e quando você está fora, você não quer chegar. Esses são indicadores para a pessoa, né? E para quem está na empresa observando, perceba, a atenção está no ir embora e os erros bobos, os erros banais começam a acontecer. Erros em coisas que antes a pessoa não errava. E os erros já são outro indicador, não é? Muitas vezes a pessoa não encontra, não consegue se engajar com a equipe. Às vezes em reuniões da equipe, situações em que a pessoa precisa estar inteira, trocando, se envolvendo com a atividade junto dos demais, ela está aérea, ela parece que está numa outra dimensão. Então essa falta de engajamento que sinaliza que a pessoa está presente inteira naquela situação, não acontece. São sinalizadores para quem está em torno. E não pode ser confundido com corpo mole, com falta de comprometimento. Pois é, eu ia te perguntar até de que forma então que eu abordo esse funcionário ou colega e tento ajudar ele, né, a voltar a se engajar. Bom, é importante sinalizar o que se está observando. É como quando se dá feedback dentro das empresas, né? O feedback adequado, você não chega e fala, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu mostro dados, olha, eu percebi que você fazia desta maneira, agora você está fazendo desta maneira, mostrando evidências de forma que a pessoa, ao também olhar para aquela situação, junto do interlocutor, ela consiga olhar, é verdade, eu não errava antes, agora eu estou errando. Eu sabia fazer isso, agora eu não faço. Eu não lembro o que foi tratado naquela reunião, que estávamos todos juntos. É mostrar evidências de que algo não vai bem e que, portanto, precisa dessa atenção do colaborador. E aí é legal a gente ter o acompanhamento, acredito, até mais de perto, né, Sérgio? Porque, quem sabe até uma relação honesta de vamos trabalhar então para que você volte a ter esse envolvimento ou o que você prefere? Vamos trabalhar para que você saia. Posso fazer uma analogia aqui? Por favor.
Na clínica, às vezes, chegam pais com crianças dizendo ele está dando problema, ele está com um temperamento difícil. E aí, quando começa o processo, percebe-se que a questão está nos pais, na maneira como os pais estão lidando com a criança. Ela só reproduz aquilo. Então, quando isso acontece, o que eu quero dizer, né? A empresa precisa verificar de que maneira que ela, por meio dos seus gestores, tem transmitido as metas, tem cobrado essas metas. Presenteísmo não é uma doença, não é sintoma porque não é doença. É um sinalizador de que essa pessoa pode estar adoecendo pela forma como ele tem sido cobrado, pela maneira como aquela empresa, a cultura organizacional daquela empresa tem proposto o ritmo de trabalho. Então, acho que a primeira coisa ao observar que há funcionários nessa situação é a empresa também olhar como é que eu estou conduzindo isso. Se é um funcionário, ok, mas começa a ver em diferentes setores, mais presente essa situação, sinaliza que a empresa também tem que olhar para como ela tem conduzido as coisas. Tá certo, então, realmente muito interessante, né? É uma reflexão para todos, né? Para quem está, depois que surge essa conversa, né, Sérgio? Para quem está passando e também para quem, no caso, representa a própria empresa, né? Legal o nosso papo, viu, Sérgio? Obrigado. Quando tiver mais temas assim interessantes para o pessoal sempre aprender aí em casa, traga para a gente. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Bom trabalho, sucesso. Até. Agora a gente mostra a previsão do tempo para você se preparar aí para o restinho da semana. Vamos ver? Olá, Pablo. Boa quarta-feira pra gente. Vamos dar uma olhada no satélite comigo? Tem frente fria avançando pelo sul e olha o que ela já provocou. O sistema provocou chuva de 90 milímetros, que representa 80% da média de agosto em Santa Rosa. A gente ainda tem, ao longo dessa quarta-feira, chuva forte do norte do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná. Aliás, com volumes significativos ali em Brusque, 25 milímetros. Também já choveu forte e pode chover mais em Candói, no Paraná, 50 milímetros, sendo que é quase a metade do esperado para agosto, tá? E o que a gente vai ter no sul de Mato Grosso do Sul? Depois de várias semanas de tempo seco, já choveu 30 milímetros, chuva significativa, e agora, além da chuva, tem potencial para granizo nas próximas 24 horas. Não só no sul de Mato Grosso do Sul, mas no centro-oeste do Paraná. Não é só granizo, não. É ventania, com rajadas de 65 km por hora, bem ali na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul. A gente vê que a chuva fica concentrada no centro-sul do país, em média com volumes de 25 a 30 milímetros, mas se a gente pega alguns pontos, como é o caso da cidade de Paranhos, pode chover de 100 a 115 milímetros acumulados nos próximos 5 dias. O que isso quer dizer? Paralisação dos trabalhos de colheita do milho segunda safra nessas regiões, tá certo? Depois do dia 17 de agosto, o que acontece? A chuva avança, principalmente aqui para São Paulo e sul de Minas Gerais, com volumes de 30 a 50 milímetros acumulados. E aí, de 23 a 27 de agosto, essa chuva continua no sudeste, em parte do Paraná, só que mais fraca. Ou seja, depois de 10 dias de tempo completamente seco em grande parte do Brasil, a gente tem chuva bem intensa no centro-sul do país. Até mais! Agora a gente faz um intervalo e depois vamos ter dicas para não desperdiçar ração, tanto ao servir para os animais, como garantir que o que eles comam seja absorvido pelo organismo, hein? Até já! Quando você era pequeno, a sua mãe ficava preocupada se você comia bem, se tinha todas as vitaminas e tal. Olha, não era exagero dela, não. Sabia que nós podemos comer bem, mas não absorver os nutrientes? Os problemas podem ser variados. Presença de vermes, falta de enzimas no estômago e até uma disfunção hormonal. Os animais também têm esses problemas. Vamos ver na reportagem? Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Ração esparramada pelo chão do aviário. Isso é desperdício para você?
Eu tenho certeza que sim. Mas existe um outro tipo de desperdício que impacta diretamente na rentabilidade dos produtores. Pior que isso, impacta na conversão alimentar dos animais. Eu estou falando de eficiência alimentar. Será que os suínos e os frangos da sua granja estão absorvendo todos os nutrientes presentes na ração? A pecuária brasileira vive o desafio de melhorar a metabolização da dieta dos animais, reduzindo o impacto ambiental dos sistemas de produção e facilitando a absorção dos nutrientes. Os trabalhos nesse sentido têm como objetivo diminuir os fatores antinutricionais. Aumentar a eficiência alimentar dos suínos ajuda a diminuir o custo de produção de forma direta e indireta. Uma pesquisa desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo avaliou os custos e o impacto ambiental da ineficiência alimentar de suínos. A partir de coletas semanais e amostras dos efluentes de 80 animais, observou-se que 28,11% da proteína bruta e 41,32% do extrato etéreo consumidos foram excretados por animais durante o período de avaliação. Um suíno consome em média 185 quilos de ração dos 63 aos 147 dias de vida, o que significa um consumo de proteína bruta de 28,7 quilos por animal no período. Portanto, a excreção de proteína seria de 8,08 quilos por suíno no período. Um suíno nessa fase desperdiça o equivalente a 11,30 quilos de farelo de soja e 38,54 quilos de milho do montante consumido, além de outros nutrientes como cálcio e fósforo. Segundo informações da Embrapa Suínos e Aves, a nutrição corresponde a 80% dos custos de produção dos suínos. No Brasil, os prejuízos associados à produção de suínos em 2019 atingiram a ordem de 1,8 milhão de toneladas de milho e mais de 523 mil toneladas de farelo de soja excretados nos efluentes. E entre janeiro e maio de 2020, foram perdidos mais de 178,5 milhões de dólares em farelo de soja e 267 milhões de dólares em milho. Em resumo, quantidade não necessariamente é sinônimo de qualidade. Falando agora sobre as aves, as necessidades nutricionais têm como base os níveis energéticos dos regimes e dependem muito do patrimônio genético. O manejo da ambiência interfere diretamente no consumo de ração. Além disso, o consumo de ração é influenciado pelo teor de proteínas. Quando o teor proteico está ligeiramente abaixo do ideal, o consumo de ração tende a aumentar. Mas nós também vamos falar do desperdício de ração, sim, no dia a dia, na granja, com equipamentos, com a distribuição. Então você tem direito para receber a visita. Otávio Conde, que é especialista em frango de corte. Otávio, bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Tudo certo, Otávio? Obrigado por ter vindo. Conta pra gente, é comum mesmo numa granja mecanizada, automatizada, ter um certo desperdício? Como é que isso ocorre, hein? É comum sim, Pablo. É muito importante a gente trabalhar desde muito cedo na ave para a gente ter qualidade de saúde intestinal. Para isso, a ave precisa comer bem e esse alimento tem que estar dentro do prato, não tem que estar dentro da cama, espalhado na cama. Muitas vezes, Pablo, a gente se depara com uma disponibilidade e uma quantidade de equipamentos inadequados. Se os pratos não estão bem distribuídos e na quantidade correta, essa ave pode sim desperdiçar alimento e esse alimento vai ficar na cama em vez de estar dentro do papo da ave, Pablo. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Até pela distribuição de onde estão os pratos, a ave também pode acabar desperdiçando na forma que ela come? Exatamente, Pablo, exatamente. Na verdade, o que a gente preconiza é que esses pratos sejam uma grande quantidade na área de recepção dessa ave. No momento da chegada da ave, esse prato tem que estar enterrado na cama, apenas com a borda para fora, e 90% dele tem que estar cheio de alimento, para que a ave tenha facilidade de acessar esse alimento o mais rápido possível. Pablo, a gente já sabe, tem muitos estudos que provam que quanto maior é o peso dessa ave aos 7 dias, maior vai ser o intestino dela, ao longo de toda a vida produtiva, melhor vai ser a absorção de nutrientes. Agora, para fazer isso, a ave tem que chegar no galpão e já sair comendo e bebendo. Tá certo, então.
E a manutenção, acredito, desse equipamento, então, é muito importante, né? O que ficar de olho ali nesse dia a dia? Olha, vai ser muito importante. Esses pratos automáticos, ao final da linha, tem um prato que é o prato de comando. Esse prato, ele sempre tem que estar vazio. A gente tem que botar uma quantidade pequena de ração para que as aves estejam sempre comendo, e esse prato vai, então, comandar e vai chamar mais ração para os pratos. É importante, como eu falei antes, Pablo, a quantidade e a altura desse prato. Na primeira semana, o prato enterrado com 90% de ração. Na segunda semana, o prato já vai estar em cima da cama, com 70% de ração. E a partir da terceira semana, o prato tem que estar na altura do pescoço das aves, para que as aves não tenham que esticar o pescoço e nem dobrar muito para comer. E a quantidade de ração no prato não pode ultrapassar os 30%, para que não se corra o risco da ave desperdiçar esse alimento. Tá certo, então. Otávio, muito obrigado aí por essas dicas super valiosas. Um bom trabalho aí para você e até uma próxima. Venha mais. Muito obrigado, Pablo. E já imaginou um porco imune à peste suína africana? Olha que assunto importante, hein? Porque seria a solução para um dos grandes problemas da suinocultura mundial. E se eu te disser que já existe? Pois é, criar é ciência. Já ouviu falar no porco 26? Eu tô falando do primeiro suíno geneticamente modificado resistente à peste suína africana. Ele nasceu faz alguns anos já. Foi desenvolvido no mesmo laboratório inglês que clonou a ovelha Dolly em 1996. Lembra? Pois é, o porco 26 não foi clonado. Ele tem apenas uma mutação e funciona assim. Em cada ninhada de 10 filhotes, 1 ou 2 nascem com essa resistência, que será transferida aos descendentes, produzindo então uma geração imune à doença. Foi a primeira vez que uma técnica mostrou ser possível eliminar uma peste suína sem o uso de antibióticos. Muito legal. E sabe que você pode rever esse conteúdo no nosso Instagram, né? Vai lá, curte e compartilha com os seus amigos. E agora eu mudo de assunto de novo porque nós temos uma grande novidade para você. Receita de Família, o novo quadro do nosso programa. Vai ser um espaço para mostrar aquele prato saboroso, muito comum na sua família. Pode ser tanto algo muito elaborado como bem simples, mas muito gostoso. Sei lá, aquela maionese da sua mãe que tem um tempero que nenhuma outra maionese tem. A carne que seu pai assa é macia, suculenta e você nem sabe ali qual o segredo dele, né, para fazer daquele jeito. Aquela torta de bolacha da sua tia, que é a melhor do mundo. Manda a receita para cá. Eu vou para a cozinha tentar fazer o prato. Faz assim, envia em forma de texto, áudio ou vídeo, como você quiser, fica à vontade, para o nosso WhatsApp. É o 011 975 713 819. Eu vou repetir. 011 975 713 819. Nesse WhatsApp, então, você manda a receita para a gente, tanto faz. Pode bater a foto do seu caderninho de receita, onde lá está escrita, ou pode mandar por áudio contando como é que faz, ou também um vídeo, sei lá, já fazendo a receita. E aí, eu e sempre um chefe convidado vamos reproduzir com essas suas dicas e ver se fica bom mesmo. Que tal compartilhar a receita da sua família? A gente quer saber como é que vocês estão aí aproveitando as festas em família, os domingos, não é mesmo? Vamos mostrar aqui no nosso programa e aprovar, ou quem sabe reprovar. Não, eu vou ser legal com você. Vou sempre aprovar porque eu sei que a intenção é sempre ótima. Então, vamos repetir o WhatsApp. 011 975 713
819. Manda a receita para cá, porque a partir daqui a alguns dias teremos a receita de família. E o programa de hoje fica por aqui. Mas a gente se vê, você sabe, no Canal Rural, sempre às 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.